Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade a uma de nossas playlists, que é a do estudo do Talmud. Nós estudamos o Talmud fora do ciclo do Daf Yomi. O objetivo, principalmente, é para podermos olhar mais de perto cada uma das sugiot, cada um dos trechos do Talmud, para que façamos uma leitura mais lenta e, portanto, mais atenta do texto. E esse não é o ritmo do Daf Yomi. O ritmo do Daf Yomi procura completar o estudo do Talmud durante um ano. Em alguns ciclos, chega a ser 3 anos. Mas nesse nosso, não estamos centrados em atingir metas, mas em compreender narrativas e conceitos dos sábios. E nós estamos estudando o Tratado de Brachot, que é o primeiro tratado, e eu diria até o mais importante. Dentre muitos temas que são discutidos, esse é um dos tratados mais comentados do Talmud, e, portanto, não há representação melhor do método dialético do Talmud do que o que é apresentado no Tratado de Brachot. E nós havíamos parado no Daf 20b. Nós fizemos uma breve leitura de uma Mishnah que terminou no Daf 20a. Então hoje nós vamos só relembrar aquela Mishnah e daremos prosseguimento. Nós utilizamos o Talmud Steinsaltz, né, a versão Steinsaltz do Talmud, e nós utilizamos isso para familiaridade de todos os nossos colegas de estudo. O layout é bastante amigável e é bem fácil de compreender os temas. Quem é Havruta no nosso espaço tem esse texto consigo, então pode utilizá-lo para acompanhar as aulas. Então nós já aproveitamos antes mesmo de começar e lembramos que o Beit Midrash Livre é uma iniciativa dos colegas de estudo, dos Havrutot, que fazem parte desse Beit Midrash. Algumas pessoas há muitos anos já, outros são colegas recentes de estudo, mas todos têm em comum o interesse por explorar os textos da tradição judaica clássica sob o olhar racionalista. Então eu quero agradecer a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash não existiria. E também convidar você que, se deseja fazer parte do Beit Midrash, existem os meios aqui no vídeo que você pode ver, e se você quiser contribuir e se tornar Havruta, isso contribui para a continuidade da produção desse conteúdo, do estudo de textos fundamentais da tradição com um olhar racionalista. Ceder? Se você não deixou ainda o seu like no vídeo, deixe, isso favorece o algoritmo do YouTube para a promoção desse conteúdo para quem se interessa por ele. E, se você é novo por aqui, esse é o nosso Beit Midrash, um grupo de estudos focado na tradição judaica clássica, em seus textos, em suas ideias, mas sobre o olhar racionalista. Você pode se inscrever se você assim desejar. Ok? Então, o que nós vamos fazer é que nós vamos até ao nosso Daf. E aqui no nosso Daf, você pode ver que nós temos o texto da Mishnah, que era o último texto do Daf anterior. A Mishnah continua nessa nova página, que é o 3º capítulo. E nós então começaremos na Gemará desta nova Mishnah. Ceder? Então, só para relembrarmos, a Mishnah anterior afirmou, né? Nashim, Va'avadim, Uktanim, Vatorim Mikriat Shema. Ela continua aqui. Umena Tfilin, V'chayavin Bitfilá, Uvemezuzá, Uvevirkat Amazon. Então o texto nos diz: mulheres, escravizados e menores. Então, todos esses são isentos da recitação do Shema. Então aí no complemento de comentário do Steinsaltz, porque foi isso que a Mishnah disse apenas diretamente, ele colocou ali, e aí quem é novo deve lembrar disso, né? Todas as vezes que eles apresentam traduções do Talmud, e eu defendo que a Bíblia também deveria, não é, mas deveria,
ser traduzida exatamente desse modo, com esse método, o que está em negrito no texto é a tradução literal do que foi dito aqui nesse caso em hebraico, o resto do texto em aramaico. O que está em negrito é o que está literalmente dito no texto. E o que não está no texto, mas é um complemento conceitual. Então eu posso até destacar aqui uma cor diferente para você notar. Isso aqui, esse comentário extra não está aqui. Mas ele é necessário só para você ter uma noção, porque o volume de informação é muito grande e muitas vezes os rabinos estão falando de coisas ou estão aludindo a conceitos que você de bate-ponto pode não saber do que se trata. Então parte do papel do tradutor do texto é também elucidar. E por isso que essa edição Steinsaltz do Talmud é tão boa. Embora outras edições também façam isso, essa edição faz isso de uma maneira bastante, digamos, amigável para quem é iniciante no estudo. Então veja, com o complemento, o texto ficou mulheres escravizadas e menores que têm obrigações paralelas em várias mitzvot, por isso que eles foram então elencados, são isentos da recitação do Shema. Então, segundo o comentarista, menção de mulheres escravizados e menores é para poder elencar grupos sociais que, na visão da tradição judaica, da religião judaica desenvolvida pelos rabinos ou entendida por eles, têm obrigações com vários mandamentos. Por quê? Porque a impressão que se pode ter, e aí essa impressão seria errônea, é de que essas pessoas são excluídas da religião. E é fácil ter esse tipo de impressão, porque a religião fanática hoje é uma religião bastante opressora, bastante excludente, especialmente em relação a mulheres. Felizmente, nós não temos mais essa classe social. Na maioria dos países ela existe, mas na maioria dos países não tem mais a classe dos escravizados. Mas no mundo antigo isso era absolutamente universal. E o que o texto ali está chamando de menores também não é o conceito que nós temos hoje de menores. Hoje nós temos um conceito jurídico de menores, hoje nós temos o conceito da infância. A própria ideia de você ser uma criança é uma questão que surgiu muito tempo depois desse período que esse texto foi escrito. A ideia de infância surge com Cumênico. Então nós estamos falando aí de séculos depois desse texto, né, que é um texto lá do século III da Era Comum, e a infância só vai ser considerada seriamente no século XIX. Então, quando ele fala ali de menores, ele está falando de uma questão jurídica para a época. 13 anos e um dia para meninos, 12 anos e um dia para meninas, em grande parte das culturas antigas era considerado já fase adulta. Uma mulher era considerada adulta a partir do fato de ela ser considerada capaz de sobreviver a um parto. E, portanto, ficar grávida também. E meninos com 13 anos e um dia já eram preparados para serviço militar e para tudo isso, né? Então, eles eram responsabilizáveis, digamos assim, por crimes e perante a sociedade da época. Então, quando se fala de menores, está se falando de uma pessoa que seja de um dia antes disso. Antes de 13 anos ou antes de 12 anos. E, portanto, menor aqui não quer dizer exatamente criança, mas quer dizer assim, não responsabilizável por um crime. Ok? Porque, é claro, 13 anos e 12 nós consideramos hoje em dia criança, né? Nesse sentido. Mas durante a maior parte da história da humanidade, um menino de 13 anos ou uma menina de 12 não eram considerados crianças. E é possível que você tenha tido avós, avós ou bisavós e bisavós que tenham tido vidas adultas há 12, 13 anos, ou até mesmo antes disso, aqui no nosso próprio país, em muitos países, ainda isso é uma realidade hoje. Então, é só para que você tenha uma noção cultural, porque nós temos sempre que fazer essa transição cultural. Então, a Mishnah terminou com essa frase, ela continuou aqui. Então, Mina Tefilim falou que eles eram isentos da leitura do Shema. O texto continua dizendo, e do tefilim, que é popularmente traduzido como filactério. Filactério é uma palavra grega que quer dizer amuleto.
E não é à toa que essa palavra quer dizer amuleto, já falamos em outras oportunidades sobre a origem do tefilim ter sido nas comunidades gregas, né? Mas é claro, os rabinos do período do século III não tinham essa consciência, isso foi, na verdade, descoberto por pesquisadores a posteriori, principalmente por evidências arqueológicas que datam o tefilim daquela época, da época do judaísmo helênico, e não antes. Não há nenhum absoluto registro de tefilim do período bíblico. Então nós temos todas as evidências apontando que o surgimento do tefilim dentro da ritualística judaica se deu no período grego. Então não é também coincidência que o tefilim se torna popular com o nome grego, né? Filactério, amuleto. Então as mulheres, os escravizados e os menores são isentos da recitação do Shema, são isentos do tefilim, e o filactério são fitas de couro, para quem não souber aí, né? Existem fitas de couro, se você colocar na internet tefilim, você vai ver. Fitas de couro que são amarradas, couro de vaca, de carneiro. São amarrados no braço, uma tiara como se fosse amarrada na cabeça, tem caixinhas, dentro dessas caixinhas tem pergaminhos enroladinhos com textos bíblicos específicos que há este preceito, né? Tem trechos na Torá que está dizendo: amarrará essas palavras na tua mão, colocará como um sinal na tua testa. Esses mesmos versos em hebraico são escritos dentro de um pergaminho, colocado dentro dessas caixinhas e colocado um na cabeça e outro no braço, em geral o braço esquerdo, tem versão para quem é canhoto e tal. Só para você ter uma noção de tefilim. São artefatos utilizados em períodos de reza hoje em dia. No mundo antigo não, eles não chamam amuletos à toa. Eles eram utilizados em tempo integral pelas pessoas, né? Mas hoje em dia só dentro do contexto do ritual de reza. Então, mina tefilim, vechayavim betefilá, o mezuzá, o beberkat amazon. E são obrigados, né? Então, a mitzvot, né? De reza, mezuzá. Mezuzá é o pergaminho que é afixado no batente da porta e também em portões e tal. E agradecimento após as refeições. Uma explicação extra. A Guemará explica, né, a racionalização desses exemplos e dessas obrigações. Então é aqui que começa o nosso DAF, né, com a continuação, conclusão do nosso texto da Mishnah. A partir disso, então, nós entramos aqui na Guemará, que é a discussão a respeito dessa Mishnah. Antes de entrarmos, porém, comentários, né, de Alahá, para que nós entendamos um pouco mais das consequências a posteriori dessas declarações. Então aqui, comentando a frase Pturim metefilim, né, isentos do tefilim, o comentarista diz assim: mulheres escravizadas são isentos de tefilim. Se mulheres desejarem assumir um rigor e colocarem o tefilim, devem ser repreendidas. Então ele cita duas fontes para isso. Uma é o Ramban. Ele coloca primeiro o Ramban, no Sefer Ahavá, Ilhot Tefilim Mezuzá do Sefer Torá, ou seja, leis de tefilim, leis de Mezuzá e leis de Sefer Torá. E também ele cita o Shulchan Aruch, mostrando que o autor do Shulchan Aruch teria chegado à mesma conclusão. O que deve ser notado aqui é o seguinte: quando Maimônides escreve essas regras, Maimônides estava refletindo muito da cultura talmúdica, cultura que ele respirou, em mistura com a cultura do século XII, que corria no mundo, né? E é muito fácil você notar, numa situação como essa, várias confusões conceituais. Uma das primeiras e talvez mais populares confusões conceituais é a ideia de que essa é uma regra chauvinista, né? Ou seja, machista. Está diminuindo o valor das mulheres, porque, veja, associou mulheres com escravizados e menores, né? Pessoas, digamos assim, de status social inferior, né? E, portanto, está tirando as mulheres do sistema de culto, proibindo elas de colocar tefilim. E é muito fácil chegar nessa conclusão. Primeiramente porque a religião, hoje em dia, o sistema autoritário da nossa religião, claro que isso não acontece nas versões modernas do judaísmo, né? O judaísmo liberal, o judaísmo reconstrucionista, superaram esses problemas. Mas a versão fanática da nossa religião, em todas as suas manifestações, modernas, não modernas e tal,
Todas elas têm esse problema, né? Esse problema de preservar um conceito medieval, chauvinista, muitas vezes racista, muitas vezes, né, uma coletânea de preconceitos, que envolve preconceitos sociais, que envolve uma série de problemas. Só que, quando o Urambano escreve isso aqui, o Urambano não está respirando essa cultura, que é uma cultura tipicamente e marcantemente europeia. O Urambano não está na Europa, ele está no século XII, não no século XIX, não está protestando contra iluminismo, nem contra o mundo moderno. Então, o Urambano não está falando a mesma coisa, embora as terminologias possam ser associadas. O que o Urambano está fazendo ali é refletindo um pouco dos conceitos que os rabinos tinham, da razão pela qual estas figuras sociais, mulheres, escravizados e menores, eram isentos dos preceitos. Então nós temos que prestar muita atenção nas terminologias que são utilizadas e no significado destas terminologias dentro da cultura. A palavra peturim é uma palavra muito séria aqui. Essa palavra, ela trabalha junto com outras duas. Nós temos a expressão patur, no singular, pturim, no plural, que é a isenção, a pessoa isenta. Isso é um termo jurídico, que trabalha junto com o termo chayav, que é o termo obrigado, que aparece aqui embaixo, chayavim, são obrigados, e nós temos também o termo assurim. A palavra patur quer dizer isento, a palavra chayav quer dizer obrigado, e a palavra chayav trabalha junto com a palavra assur. Assur quer dizer proibido. Então, quando uma coisa é proibida, o termo aláhico utilizado é assur, ou assurim, se for questão plural. Quando os rabinos determinam que algo é assur, eles querem dizer que isso é terminantemente proibido. Quando eles dizem que uma coisa é patur, eles não estão dizendo que a coisa é proibida. Eles estão dizendo que a coisa é isenta de responsabilização ritual, caso não seja efetuada. Então eles respiram o mundo bíblico, a cultura bíblica ainda aqui. E na cultura bíblica, quando você falha ao cumprir um preceito ritual, você se torna obrigado a reparar esse dano ritual causado. Para isso, você teria que ir ao templo e trazer uma oferta para reparar o dano causado, se o dano causado, se o rito não realizado, foi involuntário. Só existem ofertas para erros involuntários. Então, quando uma pessoa é dita isenta de um preceito, não significa que ela é proibida de fazer aquilo. Significa que ela é isenta, ela é desobrigada daquilo. Então aqui, a mulher, o escravizado e o menor não é proibido de fazer o shema, de colocar tefilim. Ele é isento disso. Ele não é responsabilizado quando não faz. E aí vem a questão. Por que essas personagens são assim? Mas em especial a mulher que é mencionada primeiro. Porque esses preceitos, como nós veremos, são preceitos que possuem uma série de regras rituais. E dentre essas regras, uma das primeiras que será mencionada é a questão do horário. São regras que têm que ser feitas num horário específico. E a mulher, na ideologia do mundo antigo como um todo, e dos rabinos em particular, era sobretudo a figura da mãe. A mulher não é mencionada aqui como a personagem social feminina. Mulher. Não é isso. A mulher aqui é a mãe. Assim como o escravizado é o trabalhador ali, né, o seu funcionário, o seu trabalhador ali. E o menor, igualmente, colocado ali, é também a figura, digamos assim, subjugada socialmente dentro dessa dimensão. Ou junto com o escravizado, com aquele que faz as coisas que mandam, ou com a mulher. Portanto, essas personagens têm outras obrigações. No caso, a mãe por excelência, né, o cuidado dos filhos e tudo isso que era considerado, e foi considerado na maior parte da história da humanidade, a principal função e a principal característica daquilo que significa ser mulher. Né? Tanto que no período bíblico, se uma mulher não pudesse ter filhos, era como se ela tivesse morrido para ela. Por quê? Porque essa é a função da vida, da existência. Enfim, as pessoas respiravam essa cultura durante muitos séculos na história da humanidade. Portanto, aqui, a mulher está sendo isenta de algo por causa das suas funções. Como mãe, como aquela que amamenta, como aquela que cuida, percebeu? Esta é a inspiração por trás da declaração do Ramban, na sua Halachá,
de que se uma mulher tentar ser rigorosa, significando, na ideologia dele, que ela está negligenciando ser mãe por causa de rituais, né? Ou seja, ela está deixando o filho ali esperar para, em vez de tomar o café da manhã ou amamentar o bebê pela manhã, ela vai deixar de fazer isso porque ela é muito devota e ela precisa rezar para o Deus. Então o Ramban diz, se uma mulher estiver colocando o dever ritual, a devoção para a religião acima do seu papel como mãe, ela deve ser repreendida por isso. O que ele quer dizer com isso é, nós não queremos espalhar no nosso público a ideologia de que a religião e as suas práticas rituais estão acima dos nossos deveres sociais. Nós devemos passar a ideia oposta, né, de que rezar é importante e tudo isso, mas ser mãe é mais importante ainda. E portanto a mulher é desobrigada disso. Entendeu? Então é nesse sentido que ele está dizendo, ela deve ser repreendida. Ele não está dizendo que ela, enquanto mulher, deve ser proibida de colocar o tefilim. Ele está falando do papel social da mulher enquanto esse papel social imaginado. Infelizmente, essa regra do Ramban é usada hoje em dia, por exemplo, para impedir mulheres de rezar lá no Kotel. Né? O Kotel é o popularmente chamado Muro das Lamentações lá em Israel, e os fanáticos da nossa religião, com apoio do Estado, infelizmente, agridem, literalmente, não metaforicamente, agridem literalmente mulheres que se colocam ali para exercer essa característica da nossa religião, de fazer rezas ali no Kotel e tal, que é um local sagrado e tal, e eles querem que a mulher seja tirada dos espaços públicos e da participação religiosa, né, para que ela seja sempre subalterna ao sistema autoritário. E aí eles citam esse tipo de alahá como se esse tipo de alahá estivesse refletindo aquela postura. Então eu só quero esclarecer que não está. O Ramban aqui não está falando disso. O Ramban aqui está falando de uma outra concepção a respeito da mulher enquanto função social e no contraste dessas duas coisas. Okay? Só para que fique claro, o pensamento do século XII não pode ser transferido para o período moderno sem que você consiga fazer a análise das transformações culturais que o mundo sofreu de todo esse tempo. Você não pode pegar textos antigos, lê-los e interpretá-los como se o tempo não tivesse passado e a cultura não tivesse se transformado. Muito bem, isso para começarmos, né? Então agora nós vamos começar na nossa Guemará e vamos prosseguir daqui. A nossa Guemará então nos diz, queria te chamar Pshita, מצווה עושה שהזמן גרמהו, וכל מצווה עושה שהזמן גרם הנשים פטורות. Então a Guemará, antes ali um comentário, né? Com relação à declaração da Mishnah de que as mulheres são isentas da recitação do Shema, a Guemará pergunta. Eu deixei destacado aqui para que você já vá aprendendo, né? Quem está começando, no caso, a ver as discussões, né? Primeiro, uma pergunta. A pergunta é, um questionamento também pode ser colocado. O questionamento é, isso é óbvio, pshita, isso é uma coisa óbvia. Né? Por que é óbvio? Porque o Shema é uma mitzvah que tem duas características. Ela é positiva, ela está mandando fazer alguma coisa, os mandamentos são divididos em mandamentos positivos e negativos. Positivo é quando manda fazer alguma coisa, negativo é quando proíbe de fazer alguma coisa. Então, essa mitzvah é uma mitzvah positiva, primeira característica. Segunda, é uma mitzvah ligada ao tempo. Ela tem horário para fazer, se fizer fora do horário, não valeu. Por causa dessas duas características, nós evocamos o princípio alárrico, que permeia todos os mandamentos. E aí a Guemará nos lembra desse princípio. Mulheres são isentas de qualquer mitzvah que seja positiva ou que seja ligada ao tempo. Ou seja, qualquer mitzvah cuja realização apenas só tenha efeito, só tenha validade num tempo em particular. O Shema cai na categoria da sua recitação estar restringida ao período matinal e vespertino. Por que então a Mishnah precisou mencionar isso especificamente? Então, uma das características do Talmud, na discussão da Mishnah, é a compreensão de que aquilo que eu posso concluir por mim mesmo não precisa ser dito. Então, se o texto está me dizendo uma coisa que eu poderia concluir sozinho, eu devo me perguntar por que isso está sendo dito. Então, quer dizer, a intenção desse texto transcende a sua obviedade. E aí a Guemará começa a investigar
Transcende no quê? Né? Porque isso eu não preciso que seja dito. A Guemará está dizendo. Então por que está dito? E aí a Guemará responde. Ma'u teima, hoil veiba malchut shamayim, kemashmalan. Então a Guemará começa a tentar responder esse questionamento. Ela fala assim, bom, talvez isso foi dito para que você não diga, posto que o Shema inclui a ideia, né, que é uma ideia rabínica de aceitar o jugo do reino dos céus, talvez a mulher seria obrigada à recitação, apesar do fato de ter as duas características, ser um preceito positivo e ligado ao tempo. Portanto, a Mishnah ensina para nós, mesmo assim, elas são isentas. Então, é importante entender qual é a argumentação que o Talmud está fazendo. Né? A argumentação que o Talmud começa a fazer. Então aqui, como eu falei, a Guemará está discutindo a linguagem óbvia do texto. Então a Guemará está dizendo que há argumentos que podem permear essa história toda. Uma mulher é, sobretudo na ideologia dos rabinos, uma mãe. E essa mãe tem os seus deveres com relação aos filhos. E isso não pode ser contrastado ou removido por causa da religião. Mas alguém pode dizer, não, mas tem que ter essa devoção, porque o Shema é o aceitar o reino divino. E aceitar o reino divino, o conceito de Malchut Shamayim, é algo muito simples, na verdade. Embora o misticismo hoje, o fanatismo, né, quer aumentar exponencialmente o sentido disso, extrapolando para além do que ele seria. É um conceito simples de que a natureza, em toda a sua manifestação, era vista como manifestação do divino, tanto na antiga cultura israelita, quanto ainda sobrevivia tal conceito no período rabínico. Não é? Por isso a ênfase da tradição, por exemplo, na chuva, a ênfase na tradição no tempo, a ênfase na tradição naquilo que de fato acontece, na colheita crescer e nos animais terem filhotes sem doenças, no próprio fato dos filhos não adoecerem, tudo isso, que são coisas todas da natureza. Não é? Então, como nós não vivemos num mundo onde nós não controlamos o que acontece na natureza, esse mundo é um reino, e esse reino é dos céus. Dos céus, portanto, é um eufemismo do divino. O Shema, né, escuta Israel, Hashem é o nosso Elohim, Hashem é um, é visto como uma aceitação disso. Da ideia de que você está num mundo que é natureza nele, não a sociedade, não confunda as coisas. A natureza no mundo é manifestação do divino. Entende? Então você não controla isso, você depende disso, percebe? E o Shema é a aceitação disso. Por causa dessa importante narrativa, para a nossa tradição pelo menos, então alguém poderia concluir, olha, apesar de tudo, né, a mulher teria que fazer isso, porque ela também deve aceitar o reino divino. E de fato, entende? A tradição aponta nessa direção, dizendo tem que fazer parte. Os rabinos dizem sim, nós concluiríamos isso. Só que para nos corrigir, é que a Mishnah veio nos dizer, então, ela é isenta mesmo assim, mesmo com esse argumento. Então esse seria o motivo desse argumento ter sido feito, a Guemará está dizendo, ou a Guemará começa a dizer. Né? Nós concluiríamos por nossa própria conta, mas a Guemará, na verdade, está já prevendo uma possível argumentação religiosa e refutando-a. Ok? Esse é o primeiro ponto da Guemará. E aí a Guemará continua. O mina tefilin Pshita, Ma'ud teima, oil veikdash lemezuza, kemashmalan. Então, nós tínhamos aprendido na Mishnah também que mulher é isenta do tefilim, né, dos filactérios. Aí a Guemará pergunta, bom, isso aí também é óbvio. Então veja, nós demos o primeiro passo e, de novo, não existem termos supérfluos na tradição. Quem acompanhou o estudo inicial a respeito de como estudar o Talmud, percebeu que isso é uma das regras do Talmud. Não tem nada supérfluo na tradição. Então a Guemará está dizendo, isso é óbvio, né, que ela é isenta do tefilim. Colocação do tefilim só tem efeito em tempos específicos. Por exemplo, só pode pôr tefilim de dia, não pode pôr tefilim de noite. Só pode pôr dia de semana, não se põe tefilim no Shabat nem nos festivais. Então, sendo assim, eu já concluiria sozinho de que a mulher seria isenta, de acordo com esse mesmo raciocínio que estamos construindo. Então a Guemará responde, mas então isso foi dito na Mishnah para que você não diga, desde que a mitzvah do tefilim no texto da Torá foi justaposta à mitzvah de mezuzá,
E aí faz aquela citação do Devarim 6, né? Você amarrará na tua mão e colocará como um sinal entre os teus olhos. E isso é seguido do 6:9, né? E você escreverá nos umbrais da tua casa e nos teus portões. Então, uma pessoa, por causa dessa justaposição, concluiria que se as mulheres são obrigadas a mitzvah da mezuzá, que está naquele mesmo texto justaposto com a do tefilim, ela seria, por justaposição, obrigada também a mezuzá, a mitzvah do tefilim. Então, a Mishnah nos ensina que, apesar desse argumento também ser um bom argumento, como o anterior seria em tese um bom argumento, ela é isenta mesmo assim. Então aqui nós temos dois processos argumentativos importantes. Né? O primeiro processo, como você viu, é que algumas obrigações ou conceitos da tradição são aplicáveis por meio de generalidades, ou seja, ideias populares, tradicionais, que são facilmente reconhecíveis e que, portanto, nos fazem concluir certas coisas. Como eu falei antes, a ideia de que a natureza é manifestação do divino, há um reino divino, é uma ideia meio que universal na Bíblia hebraica. Né? Essa ideia pode nos levar a concluir coisas no sentido ritual. A Guemará aceita e, portanto, está dizendo, a Mishnah esclarece que a mulher é isenta apesar desse argumento. Aí a segunda fase do argumento é a questão da justaposição bíblica. Quando os rabinos interpretam textos da Bíblia hebraica, eles também não tratam os textos da Bíblia hebraica como uma literatura qualquer. Não há palavra supérflua, não há letra supérflua. A maneira como os textos foram elencados pelos redatores do passado e organizados também não são considerados acidentes de percurso. Portanto, se um texto como o de Devarim mencionado justapõe, isto é, coloca lado a lado, a obrigação da mezuzá com a obrigação do tefilim, então isso me autoriza a concluir que estes dois preceitos são relacionados de alguma forma. Então a Guemará está novamente prevendo um argumento, dizendo, olha, uma pessoa que estuda, uma pessoa que é versada na nossa tradição, naturalmente veria essa justaposição como associável. E aí ela concluiria, bom, o preceito da mezuzá, diferente do tefilim, ele não tem uma obrigação específica relacionada ao tempo. E ele é obrigado à mulher. Mas como o texto da Torá justapõe esse com o tefilim, isso me faria concluir que ela também seria obrigada a colocar o tefilim. A Guemará está dizendo, sim, esse é um argumento que possivelmente seria válido. Justamente para você não cometer o erro de chegar nessa conclusão, é que o texto da Mishnah especificou a mulher como sendo isenta desse preceito. Entende? Ou seja, ela está colocando dois argumentos que, numa outra condição, seriam válidos, mas a Mishnah veio corrigir o seu raciocínio. Primeiro usando um conceito tradicional geral e depois usando um método interpretativo tradicional, que é o método de justaposição de textos. A partir daqui a gente entra em alguns comentários extras aqui. Nós vimos antes, né, sobre a questão do tefilim e sobre a questão da mezuzá. Então aqui, na parte Hayavim Betefilá, nós temos uma observação do próprio Steinsaltz, né? Toda pessoa é obrigada à reza, incluindo homens e mulheres escravizados, de acordo com a Mishnah. Uma mitzvah também treinar menores na reza. E reza, principalmente no sentido judaico da expressão, do jeito que os rabinos reinventaram o processo, é um sistema que requer treino, né? Porque é todo um sistema ritual, segue um livro, você tem que meio que treinar para aprender esse negócio. Alguns legislam, continua o comentarista, alguns legislam que a mulher cumpre a obrigação por meio de recitar né, uma vez por dia, tal, esporadicamente. Na opinião do Ramban, a obrigação é rezar pela lei da Torá. Por que o Ramban, agora, veja, primeiro ele meio que remove da mulher aquela questão de você ficar colocando a devoção ritual acima dos seus deveres de ser mãe. E agora ele está dizendo, mas a mulher é obrigada a rezar pela lei da Torá. Por que essa transição? Essa transição acontece por parte do Ramban, estou falando do autor do Shulchan Aruch, que tinha inspirações místicas e raciocinava de outro jeito. Mas o Ramban, quando ele diz que a mulher é obrigada à recitação da reza pela lei da Torá, portanto meio que obrigando as mulheres da sua comunidade a fazerem reza todo dia, estava preocupado, na verdade, com a preservação da língua. Reza até hoje
uma das principais formas de propagação e preservação do uso do idioma hebraico, porque as rezas são feitas em hebraico. Treino de leitura, treino de dicção, treino de desenvolvimento da capacidade de entendimento acontecem através do rito da reza. Então a reza é muito mais do que simplesmente o momento de você fazer a sua meditação diária, a sua introspecção. E no caso judaico isso é bastante reforçado, porque as rezas são sempre as mesmas, né? Shacharit é feito da mesma maneira, com pequenas variações em épocas do ano, mas é basicamente as mesmas coisas que você vai dizer sempre. Só que o que acontece? Isso desenvolve a sua dicção, leitura do hebraico, conhecimento do idioma, percebeu? Então é muito importante preservar isso. E a principal responsável pela preservação do uso do idioma, que é uma característica das mais importantes para a sobrevivência de qualquer cultura, são as mães. As mães, fazendo as rezas, induzem os filhos a ouvir e a participar também. Portanto, o uso do idioma é preservado. E daí a decisão do Ramban em fazer com que a reza seja vista pelas mulheres como, olha, essa é a sua participação na Torá. Né? Obrigado, Deoraita, a fazer isso. Obrigado pela Torá. Né? Muito bem. Depois ele comenta sobre Hayavim Bamezuzá. Né? Então ele comenta: todo mundo, incluindo mulheres escravizadas, seriam obrigados a fixar mezuzá nas portas. Mesmo menores têm que ser treinados a fazer isso. Veja, ele usou exatamente o mesmo raciocínio mencionado anteriormente, ele está simplesmente parafraseando o Ramban aqui. Mesma coisa. A questão de preservação, né, da mitzvah de mezuzá é justamente essa inserção cultural. Né? É uma mitzvah muito característica, muito... Essa sim, nós podemos dizer assim, muito judaica. Né? Você ter uma mezuzá na porta. Então, chamar membros da família, né, para que eles façam a mezuzá, enriquece o contato cultural dessas pessoas com a herança tradicional e, portanto, todo mundo tem que estar envolvido nisso daí. Vamos então continuar. V'chayavin betefilá terachamei ninchu ma'u deteima ho'ilu chtiv ba erev haboker v'tzahorain kemitzvah oseh she'azman grama damei kemashmalan. Então nós aprendemos na Mishnah antes que as mulheres, os escravizados e crianças, né, menores, juridicamente no sentido ali, mas eles traduzem criança porque é um conceito popular, não é exatamente isso, seriam obrigados à reza. Né, ou seja, seriam obrigados ao rito diário de rezas. A Guimarães explica que, apesar da mitzvah, isso tudo é comentário ainda, né? Apesar da mitzvah de reza apenas ter efeito em momentos particulares, né, reza matinal, vespertina e noturna, isso levaria à conclusão de que a mulher é isenta. Porque não acabamos de dizer que mitzvah ligada ao tempo gera isenção para a mulher? Não obstante, a reza é uma súplica por misericórdia, segundo, então, esse outro argumento. E as mulheres, então, também precisam da misericórdia divina, como todo mundo, e seriam, então, obrigadas. Esse seria o raciocínio. Entretanto, para que você não diga, desde que com relação à reza está escrito, aí é uma citação de Terrilim 55, né? Tarde, pela manhã e ao anoitecer eu rezo e clamo e ele escuta a minha voz. Percebeu? Isso é uma alusão ao sistema ritual que os rabinos criaram, né? Porque esse sistema ritual de rezas que temos hoje, eles não existiam no período bíblico, no período de profetas, absolutamente nada disso. Foi uma criação dos rabinos. Mas não foi uma criação sem precedentes. Aí a linguagem do poema na canção escolhida mostra isso. Né? Essa coisa de você ter uma ideia assim, olha, pela manhã, pela tarde, ao anoitecer. Eu clamo a ti e ele me ouve. Percebeu? Então esse tipo de inspiração levou os rabinos a falar, então nós temos que fazer reza nesses horários. Além de outras tradições paralelas que meio que corroboraram essa construção que eles fizeram de Shacharit Mincha e Arvit. Mostrando como eles eram atentos, né, à linguagem, ao poema e, portanto, ao arcabouço da tradição na construção dos rituais. Nada foi feito à toa, isso deve ficar muito claro. Então, como a canção usa essa linguagem, então talvez a reza deveria ser considerada uma mitzvah ligada ao tempo, né, manhã, tarde, à noite, e sendo uma mitzvah positiva, naturalmente nos faria concluir que a mulher é isenta. Então, para que não concluíssemos isso, Mishnah nos ensina que, apesar disso, a mitzvah da reza não pode ser considerada ligada ao tempo e, portanto, todo mundo é obrigado a fazer.
Então perceba o tipo de argumento que a Guemará está construindo, né? Vamos olhar para isso com calma. Primeiro, ele falou, o texto da Mishnah parece supérfluo. Ele estaria afirmando algo que eu concluiria sozinho. Então a Guemará vem dizer, bom, então isso que foi dito não é, na verdade, supérfluo, porque o meu primeiro instinto argumentativo seria dizer, não, mas a mulher também recebe o jugo dos céus. Portanto, ela teria que fazer alguma coisa. E aí a mitzvah, né, a Mishnah está dizendo, não, mas ela é isenta dessa obrigação. Para contrapor essa minha primeira inclinação. Depois, eu poderia usar o raciocínio de que tem texto justaposto que estaria indicando que ela seria obrigada. Portanto, a Mishnah agora está dizendo, não, ela é isenta. Então, nas primeiras negativas. Agora, depois ela falou que ela é obrigada à reza. Por quê? Porque eu faria o contrário. Entende? Então a Guemará está dizendo, olha, eu diria, a Mishnah diz que ela deve fazer a reza. Eu diria que não. Por quê? Porque eu tenho inspirações nos textos que estão colocando a reza tanto como uma mitzvah positiva, quanto como uma mitzvah ligada ao tempo. Tem que rezar de manhã, de tarde e de noite. Isso me faria concluir que ela não deve fazer. Então a Mishnah está prevendo que eu cometeria esse equívoco e, portanto, colocando, não, mas da reza ela é obrigada, apesar de eu eventualmente poder usar esse raciocínio. Ao mesmo tempo, está corrigindo o meu raciocínio. Por quê? Porque aquele texto, aquele poema do Tehillim 55, me faria concluir, a reza é uma mitzvah ligada ao tempo, então. Mas como essa reza, né, ela na verdade foi criada pelos rabinos, não era algo que existia, então através dessa correção da Mishnah eu descubro que não, a reza não é ligada ao tempo. Não é? Isso é uma coisa artificialmente criada pelos rabinos e, portanto, esse argumento não seria um argumento válido. E aí, a Guemará prossegue. Uva mezuza, pshita, ma'udetei mahoil veit kdash letalmud Torah, kemash malan. E nós também aprendemos na Mishnah que a mulher seria obrigada a mitzvah de mezuzá. Aí a Guemará pergunta, mas isso também não seria óbvio? Né? Novamente, o que a Mishnah está fazendo? Prevendo um argumento meu. Aí a Guemará está mostrando, que argumento meu seria esse? Então, por que eles isentariam ela desta obrigação? Se é uma mitzvah positiva, mas não é ligada ao tempo. Né? Então a Guemará responde, é assim, porque você diria, desde que a mitzvah da mezuzá foi justaposta, de novo um argumento interpretativo, no texto da Torá, com o estudo da Torá, e o estudo da Torá, né, a obrigação de você parar diariamente para estudar a Torá, é uma mitzvah que as mulheres são isentas, e de novo eu enfatizo, não proibidas, isentas. Né? Quando isso confronta-se com os deveres de mãe, então o rito fica em segundo lugar e os deveres de mãe em primeiro lugar. Essa era a visão básica da tradição. Né? Não se põe a religião acima de absolutamente tudo. Não é assim que funciona. Então, a mulher seria isenta do estudo da Torá. Então, isso levaria alguém a concluir, como esses preceitos são justapostos, estudo da Torá com mezuzá, de que elas seriam isentas da mezuzá também. Porque geralmente, quando coisas são justapostas na Torá, a conclusão que se aplica a um caso também se aplica ao outro em certa medida. Para nos corrigir desse raciocínio, então a Mishnah nos diz que elas são obrigadas, não conclua isso. Percebeu? Então a Mishnah, na sua elaboração redacional, prevê determinados argumentos que teríamos e que, portanto, não deveríamos ter, ainda que a nossa argumentação seja razoável. Né? Essas argumentações de justaposição de texto são plausíveis, essas argumentações de conceitos gerais da tradição são plausíveis, mas eles não se aplicam aqui. Isso tudo para Guemará nos mostrar que o texto da Mishnah não foi à toa. Cada palavra ali foi cuidadosamente escolhida. Percebeu? Esse é o foco. E aí a Guemará prossegue. O Birkat Amazon, Pshita, Ma'udetei Mahoil Ktiv Batel Hashem Lachen, Baerev Basar Lechor, Velachem Baboker Lishboa, que mitzvat oseh, Shazman Grama Damei Kemashmalan. Então nós tínhamos também aprendido na Mishnah que mulheres seriam obrigadas a recitar o agradecimento após as refeições. Então a Guemará questiona no mesmo raciocínio. Isso também é óbvio. Ou seja, eu não preciso que isso esteja necessariamente escrito. Eu concluiria isso sozinho. Então por que isso foi escrito? A Guemará responde, é para que você não dissesse.
posto que está dito lá no texto de Shemot 16, quando Hashem te der carne para comer pela tarde e pão pela manhã. Então veja, porque colocou períodos para essas coisas, né? Nós fazemos refeições em horários. Até hoje nós mantemos essa cultura. Veja quão antiga essa cultura é, né? De você comer em horários, comer pela manhã, comer pela tarde, tal. Então, como o texto expressa dessa maneira, o que uma pessoa que raciocina dentro da lei judaica concluiria? Bom, o texto está dizendo que a mitzvah da refeição, agradecer pela refeição, e a própria refeição é feita num horário. Se isso é feito num horário, eu poderia considerar isso uma mitzvah ligada ao tempo, né? E como agradecer é mandado nas escrituras, eu também concluiria que é uma mitzvah positiva. Com essas duas conclusões, eu isentaria a mulher de recitar o agradecimento após as refeições. Um pensamento, digamos assim, técnico. Então a Mishnah vem nos corrigir para que a gente não conclua esse tipo de coisa, e ela vem dizer claramente que a mulher é obrigada a fazer o agradecimento após as refeições também. Não posso usar esse raciocínio para isentá-la. Então, entendeu? Mais uma vez mostrando que a linguagem da Mishnah é técnica, é precisa. Né? E mostrando também qual é o preceito da tradição. E aí a Gemara prossegue. Amarav Ada Barahava Nashin v'chayavot bekidush hayom devar Torah amaye mitzvah oseh she'azman gramau v'chol mitzvah oseh she'azman gram nashin poturot Amar Abaye Medarabonan. Então entrou em cena uma personagem, Rav Ada Barahava. Ele disse: mulheres são obrigadas a recitar a santificação, a consagração do dia de Shabat, o chamado Kiddush de Shabat, pela lei da Torá. Aí a Gemara questiona: por qual motivo? Não é? Isso é dito? Por qual motivo você chegou nessa conclusão? Então a Gemara prossegue na discussão. O Kiddush tem as duas características. O Kiddush é uma mitzvah positiva, né? Porque o texto diz você vai consagrar o dia de Shabat, e é uma mitzvah ligada ao tempo, né? Tem que fazer no Shabat naquele horário matinal, senão não vale. Então, com essas duas características, as mulheres seriam isentas de mitzvot, porque é positivo e ligado ao tempo. Então, por qual motivo, né, a Gemara pergunta para Rav Ada Barahava: você está dizendo que é obrigado pela Torá, se ela tem as duas características que isenta. Nesse processo, Abaye, né, um outro Rav do Talmud, interfere e diz assim: bom, de fato, mulheres são obrigadas a fazer o Kiddush, só que pelas leis rabínicas e não pela lei da Torá. Então, como uma personagem foi incluída agora na nossa leitura, então o Steinsaltz aproveita para falar um pouco a respeito das personalidades que aparecem mencionadas. Rav Ada Barahava foi um Amorá babilônico que estava entre aqueles que, né, se tornaram famosos e reconhecíveis textualmente entre as primeiras e segundas gerações dos Amoraim. Olhando para várias fontes talmúdicas relacionadas a essa personagem, Rav Ada Barahava, fica claro que existiram dois, ao menos, ou pode ter sido até 3 sábios que tinham esse mesmo nome. Então, no mundo antigo era um mundo bastante complicado com essa questão de identificar as pessoas. Em primeiro lugar, porque o conceito de sobrenome não era estabelecido nesse período antigo. Né? Quando nós temos o nome de um rabino como esse, né, Rav Ada Barahava, no fundo o que a gente está dizendo é que ele é o mestre Ada, filho de Ahava. O problema é que tinha uma porção de gente chamada Ada e outra porção maior ainda chamada Ahava. Então, se você não souber exatamente quem é a pessoa, ou se ela não tiver um nome muito diferente, você fica sem saber quem é a pessoa. Né? Porque muita gente, esse aqui é o Yosef, filho do Yohanan. Mas tinha um montão de Yosef, filho de Yohanan. Não é? Então, da mesma forma que nós temos pelo menos 3 sábios, né? Sem falar do povo comum, que tinham o nome de Ada Barahava. Isso era um dos problemas que eles do passado transferiram para nós, né? A dificuldade de você conseguir identificar as personagens. O Rav Ada Barahava, que a gente está, portanto, se referenciando aqui, era um dos maiores alunos do Rav. Veja, de novo, né? Rav
era um termo que nós usamos para se referir a um rabino que era respeitável como rabino, reconhecido como rabino, mas ele não era ordenado como rabino naquele antigo rito de imposição de mãos que fazia de um rav um rabi, né? Então, mas entende, às vezes você chama o Rav de Rav, é o apelido dele, né? E ele era discípulo do Rav, e porque havia essa geração do Rav e de Shmuel, e portanto esses dois líderes falam muito bem desta personagem do Rav Ada bar Ahava, que era popularizado, muito famoso por justiça e piedade. Justiça, para que você entenda a linguagem talmúdica, não quer dizer simplesmente um bando de gente bajulando um determinado líder religioso, como acontece hoje, né? Hoje quando fala assim, ele é um justo, só quer dizer que ele é bajulado, entendeu? Na época dos sábios do Talmud não era nada disso. Justiça era estritamente ligada à honestidade. Os sábios, em muitos momentos aqui nos nossos textos, eles falam a respeito do que justiça significava para eles, o que era um tzadik. E eles dizem que um verdadeiro tzadik, uma pessoa digna desse nome, seria alguém que estudasse e praticasse Bava Kama, Bava Metzia e Bava Batra. Então esses nomes que eu mencionei são termos aramaicos para portão inicial, portão do meio e portão final, que é o nome de 3 tratados do Talmud, tratado de Bava Kama, Bava Metzia e Bava Batra, que lidam especificamente com questões financeiras e sociais, né, com responsabilidades sociais, com honestidade nos negócios, com honestidade nas relações entre as pessoas, nos empréstimos de objetos, no cuidado com as coisas que pertencem aos outros. Os rabinos dizem que quem vive o que é ensinado naqueles tratados, esse merece o nome de tzadik, de justo. Então, para os rabinos do Talmud, justo não é uma pessoa que é da religião, que é o que costuma acontecer hoje em dia, né? Você pega um fanático da religião, ele é um justo. Não, mas isso não quer dizer nada. Ele pode ser membro da religião, absolutamente fanático e praticamente um bandido. Não significa nada ser da religião. Significa se você tem ou não caráter, né? Então, quando eles dizem que o Rav Ada bar Ahava era um justo, eles estão falando que ele era inegociavelmente honesto. Ele era uma pessoa de caráter. Isso que quer dizer justiça. Guarde isso com você e aplique isso para todos os sábios do Talmud. Justo não quer dizer devoto da religião, membro da religião, só por si, né? Não quer dizer isso. Quer dizer uma pessoa cujo caráter é inegociável, é honesto de maneira absoluta. Que todos sabemos que isso varia de ser humano para ser humano, mas tem ser humano que leva isso muito a sério, mesmo em prejuízo próprio, né? Então o Rav Ada bar Ahava era famoso por isso. Honestidade inegociável, mesmo que em prejuízo próprio. E piedade. Aí sim, piedade tem que ver com o fato de ele viver uma vida reclusa. Para os rabinos do Talmud, uma pessoa verdadeiramente piedosa era uma pessoa reclusa. Reclusa como ele entendeu que o legado da Torá, do estudo da Torá e tudo isso, é como uma vida monástica praticamente. Então, o estilo de vida dos sábios do Talmud é mais ou menos o que tenta imitar, e falha miseravelmente, mas tenta imitar o hassidismo. O hassidismo tenta imitar vida monástica, tenta convencer toda a comunidade e vive nessa ilusão delirante de que toda a comunidade tinha que viver como monges, né? E é claro que isso é um delírio completo, né? Os rabinos do passado não tinham delírios parecidos, mas eles reconheciam quando um ou outro indivíduo assumiam para si essa vida monástica. É como se fosse dizer que havia em certas pessoas uma vocação, se você preferir, para esse tipo de postura ou jeito de viver, né? Então os rabinos do Talmud diziam que essa pessoa é um Hassid, uma pessoa piedosa, porque ele vivia uma vida como se fosse de um monge, absolutamente dedicado, em silêncio na maior parte do tempo. Quando abria a boca era para falar de Torá, entendeu? E aí uma pessoa assim era admirada, né, por todas as questões envolvidas. A vida era muito difícil no mundo antigo, muito mais ia além se você assumisse para si essas restrições. E ele, portanto, era uma pessoa admirada por isso, e também isso favoreceu o papel dele enquanto sábio, preservador da tradição, transmissor dos conhecimentos. Era, digamos, uma fonte confiável de ensinamentos, né?
Então, os termos não podem ser aplicados a pessoas hoje em dia como eram aplicados a rabinos da antiguidade. Não há nem verossimilhança entre uma coisa e outra. E quem conhece comunidades judaicas e centros religiosos fanáticos sabe muito bem que não temos na nossa geração nada parecido com isso daí. Absolutamente nada. Não são nem comparáveis. Portanto, aqueles que dizem que seus líderes religiosos seriam figuras equiparáveis estão revelando que são charlatães. Né? Por que não? Uma pessoa que tem um mínimo de senso, de conhecimento desses mestres, sabe que o estilo de vida hoje nem se compara, né? Nem socialmente, nem eticamente, absolutamente nada. Então, eles diziam que ele era muito admirado pela sua justiça, piedade, e que eles confiavam no mérito, né, desse rabino, de uma pessoa assim, de maneira tão grande, que eles atribuíam a ele o tipo de pessoa sobre a qual você diria o seguinte: olha, enquanto um justo como esse existir no meio de nós, o divino vai nos proporcionar bons decretos. Porque se tem algum bem, né, para vir para o mundo, tem que vir para uma pessoa assim. Né? Então, assim, o dia que esse justo morrer, a vida vai ficar bem mais difícil para nós. Entende? Por causa dessa ideia, né, que corria o mundo antigo, de que, olha, as pessoas dizem que tem forças positivas, forças negativas, não faça tal coisa para que tal coisa não aconteça. Os rabinos tentavam meio que inverter essa narrativa e dizer o seguinte: mais importante do que você ficar prestando atenção em forças do mal é você prestar atenção em forças do bem. Entende? Se você atribui o mal a tanta importância assim, então saiba que quando você tem um justo, é por causa dele que as coisas acontecem. Percebeu? Isso é uma maneira de você inverter o argumento que era popular. E aí o comentarista fala: futuras gerações, né, vieram a citar ele como exemplo, né, de comportamento que reflete temor aos céus. E novamente, né, temor aos céus é um conceito bastante deturpado dentro dos círculos religiosos, porque hoje em dia essa palavra é totalmente profanada, ela é apresentada num conceito absolutamente desprezível para qualquer pessoa inteligente, que é simplesmente uma ideia bastante tola, bastante estúpida, de que você tem que ter medo do Deus, né? Deus é um psicopata celestial que mata pessoas, ou manda matar, né? De acordo com os religiosos, e eles se autoproclamam os assassinos de Deus. E aí você tem que ter temor de Deus por causa disso. Né? Nós vemos isso em diversas religiões. Não brinca com o nosso profeta, senão a gente te assassina. Você sabe muito bem disso. Só que temor aos céus não tem nenhuma relação com isso dentro dos conceitos da tradição. Temor aos céus, primeiro a palavra temor aqui, a ênfase da questão, não diz respeito a medo. A palavra aqui diz respeito a você ter essa reverência ou temor, o mesmo que você tem perante um fenômeno grandioso da natureza. Os céus, na linguagem rabínica principalmente, mas também na Bíblia hebraica, é um eufemismo do divino como um todo. Céus é uma expansão, portanto algo indefinido, não localizado, indefinido. Então a natureza é vista como um manifesto do divino. O temor aos céus, portanto, é a reverência, a sensação de pequenez que eu e você temos perante um maremoto, perante o mar e a sua profundeza, perante um vulcão, perante a natureza, portanto. Temor aos céus é uma vida onde o ser humano não esquece a sua pequenez, não se ilude com um senso de grandeza que na verdade ele não possui. É a pessoa que sabe que ele não é o animal mais importante do planeta, que ele entende a pequenez. E hoje, com o conhecimento científico, nós temos muito mais razões para exercer um profundo temor aos céus. Né? Porque hoje nós sabemos bem mais a respeito de quão insignificante nós somos no universo. E quando uma pessoa vive assim, entende, e portanto não se deixa iludir, por exemplo, por papéis sociais. Né? Tem gente que, se receber um cargo de uma empresa, já trata os outros mal, porque ele se acha grandioso. Né? E portanto não tem temor aos céus, não sabe o seu próprio tamanho, não sabe a sua própria pequenez, não consegue perceber que não interessam os papéis sociais, nem o status social, nem o seu lugar, nem lugar algum. Você é só um animalzinho que está aqui por um tempo e depois vai desaparecer. E boa parte das pessoas que te conheceram também vão. E em algumas gerações ninguém vai nem saber que você existiu.
esse conceito de você saber a própria pequenez, quando você vive com isso na sua consciência constantemente, aí sim você tem temor aos céus. O temor aos céus é um temor perante a natureza. É uma constante consciência da sua insignificância. E, portanto, isso, o seu comportamento de rabinos como esse, né, do Rav Ada bar Ahava, refletem temor aos céus por essa razão. Ele nunca se engrandeceu, por mais honra que os rabinos pudessem lhe dar, ele simplesmente ignorava isso, porque ele sabia muito bem que todos nós somos insignificantes nesse mundo. E o Talmud, portanto, fala da sua modéstia. Por isso, entende? Pelo fato de que querem dar honra, mas ele não quer honra nenhuma. Querem dar o lugar, mas ele não quer lugar nenhum. Querem dar autoridade, mas ele não quer autoridade nenhuma. Ele não se deixa engrandecer por títulos, como acontece hoje em dia com líderes religiosos indiscriminadamente. Estufam o peito e se acham seres humanos melhores que os outros, literalmente. Mas não esses sábios, porque eles mostravam isso, não é só uma questão de dizerem isso deles. Né? E, portanto, ele tomava muito cuidado com relação à honra dos céus, e os seus mestres e os seus semelhantes. No sentido de dizer que ele procurava tratar todas as pessoas com a maior afabilidade possível. No sentido de que as pessoas poderiam, digamos, tolerar dele, né, um comportamento ríspido, como geralmente acontece com fanáticos em geral. Né? Mas não, ele procurava tratar todas as pessoas da maneira como é, tratando todo mundo como mais importante do que ele. Então esse tipo de atitude era notada e da qual se podia aprender coisas. E ele aparece, conclui o comentarista, no cálculo do calendário judaico. Portanto, era um matemático. Né? E o cálculo referido como Tekufat Rav Ada. Né? Isso é o nome do primeiro Rav Ada, e apesar de Shmuel ter estabelecido o próprio cálculo, o cálculo do Rav Ada era mais preciso e hoje é o fundamento do calendário judaico. Então, ele era, portanto, um grande matemático e astrônomo, que eram os conhecimentos relacionados ao período para a elaboração de calendários. Então, todo esse conhecimento em matemática, mais o comportamento bastante humilde e regrado, fizeram dessa personagem uma personagem famosa na nossa tradição. E ele mencionou que as mulheres seriam obrigadas a fazer o Kiddush pelas leis da Torá. Então, uma observação alárrica, o comentarista coloca, né? Mulheres seriam obrigadas a fazer o Kiddush de Shabbat. O Ramban legislou assim e o Shulchan Aruch acabou concordando, né? Mostrando que, afinal de contas, independente da discussão que está tendo aqui, foi decidido que sim. Né? Mas aqui ele falou que sim e o Abaye falou que não. Porque o Abaye reconhecia essa obrigação apenas como rabínica e não da Torá. E aí a discussão prossegue. Amar leie Rava, v'chad davar Torah que amar, od mitzvot ose, nechayevinchu miderabonan. Então Rava respondeu para o Abaye. Tem duas refutações que serão mencionadas agora. Primeiro, Rav Ada bar Ahava, é a primeira refutação, ele era uma grande autoridade, se ele falou que é deoraita, então é deoraita, não é? Mas além disso, a própria explicação dada pelo Abaye é difícil de entender, porque se os sábios de fato instituíram ordenanças nessas circunstâncias, então nós teríamos que obrigá-las a cumprir todas as mitzvot ligadas a tempo, mitzvot positiva, por lei rabínica, mesmo que seja isenta pela lei da Torá. Porque se o comentário do Abaye estivesse correto, e portanto a declaração do Rav Ada bar Ahava que estaria incorreta, de que a mulher é obrigada a fazer o Kiddush pela lei da Torá, e ele então veio e corrigiu, dizendo não, ela é obrigada sim, mas não pela lei da Torá e pela lei rabínica. Se esse comentário estivesse correto, então o comentário da Mishnah até agora seria completamente supérfluo. Porque a Mishnah está dizendo coisas que a mulher seria obrigada e coisas que a mulher seria isenta. Eu posso pegar tudo que a mulher seja isento pela lei da Torá, que é isso que a Mishnah está dizendo, e dizer não, mas ela é obrigada pela lei rabínica. E no caso, toda essa discussão perde o sentido. Percebeu? Então por isso que está dizendo que essa segunda explicação refuta o que o Abaye está falando. Então, porque essa é a grande questão, eu tenho que estar ecoando o mesmo raciocínio que a gente está seguindo até agora. Então, por causa disso, o Rava refutou o Abaye. Mas aí a discussão continuou. Ela amarava markraz chor vechamor
Kol sheishno b'shmira yeshmino b'schira v'chanei nashei choil veitnechu b'shmira veitnechu b'schira. Então, em vez disso, né, como o raciocínio foi em tese ali refutado, o Rava disse assim, ó, a questão é que a explicação para esse caso é uma explicação única. Nos 10 pronunciamentos que constam lá no Sefer Shemot 20, o versículo diz, lembra-te do Shabat para consagrá-lo. No Sefer Devarim, onde é feito novamente uma lembrança dessa mitzvah, é dito, observe o Shabat para consagrá-lo. Né? Shamor vezachor, guarde e lembre. Então, dessas duas variantes, falando da mesma coisa, nós deduzimos, porque esse é o método interpretativo das escrituras, prestar atenção nas terminologias utilizadas, de que toda pessoa que for incluída na obrigação de observar o Shabat, ele estará incluído na obrigação de lembrar do Shabat. Então, a obrigação de observar o Shabat foi criado pelos rabinos, porque o texto da Torá não diz como observar um Shabat, né? E aí os rabinos inventaram interpretativamente as leis das obras proibidas, que são as obras necessárias para a construção do Mishkan. E eles criaram também o rito de você consagrar o Shabat através do rito do Kiddush, popularmente chamado rito de santificação. Então, desde que, continua o raciocínio, as mulheres são incluídas na mitzvah de observar o Shabat, ou seja, elas se abstêm de fazer as 39 obras que foram criadas pelos rabinos como argumentos para se cumprir o preceito de observar. E, portanto, essas proibições se aplicam a homens e mulheres de maneira indiscriminada. Então, também elas estariam incluídas na mitzvah de lembrar do Shabat, que, portanto, quer fazer o Kiddush, porque não faria sentido, né? Você dizer para a mulher que, olha, você tem que se abster de cumprir as 39 obras, de realizar quaisquer dessas obras no Shabat. Mas aí do Kiddush não precisa fazer? Isso não faz sentido nenhum falar isso. Então, se uma coisa é obrigada, a outra coisa também é, porque as duas coisas fazem parte da mesma dimensão. E aí, na continuação da discussão, entra uma nova personagem, já vista antes, o Ravina, né? Amare Ravina lerava. Nashin bebirkat Amazon de Uraita ou de Rabonen. Lamain nafkamina. La apuke rabin yedei chovatan. I amart bishlam de Uraita. Atei de Uraita mepik de Uraita. Ela i amrat de Rabonen. Hai sheinu mechuyav badavar. Vechol sheinu mechuyav badavar. Einu motzi et rabin yedei chovatan. Mai. Então Ravina disse para Urava, ouvindo o argumento e agora propondo. Nós aprendemos na Mishnah que as mulheres seriam obrigadas a fazer a mitzvah de agradecimento após as refeições. Entretanto, elas foram obrigadas pela Torá a isso ou por lei rabínica? E que diferença faz se pela Torá ou por lei rabínica? A diferença teria que ver com a habilidade de cumprir a obrigação para outras pessoas. No caso do nosso exemplo, outras pessoas que estivessem recitando, para as quais ela estivesse recitando. Então, considerando que se você dissesse que a obrigação é pela Torá, então aqueles que também tivessem sobre si a obrigação pela Torá de cumprir essa regra, cumpririam a obrigação por meio da pessoa. Então, no sentido de dizer, eu tenho sobre mim, por exemplo, a obrigação de, pela Torá, de fazer o agradecimento após as refeições. E você também, por acaso, também tem. E nós estamos jantando juntos. Então, na medida em que nós dois temos essa obrigação, quando eu faço a recitação, você pode ouvir a minha recitação e isso conta como você também cumprindo a obrigação, porque nós dois estamos ligados pela mesma obrigação. Esse é o raciocínio que está sendo construído aqui pelo Ravina. Entretanto, se você disser que a obrigação é derabanan, então, da perspectiva da Torá, mulher é considerada não obrigada. E o princípio geral seria de que uma pessoa que não é obrigada a uma mitzvah em particular não pode cumprir essa mitzvah em favor de muitas outras pessoas. Portanto, seria importante saber qual é a resolução desse dilema. Então, num outro cenário, em que eu
não seria, pela Torá, obrigado a fazer o agradecimento após as refeições. E você que acompanha o jantar comigo, seria. Se eu recitasse sem ser obrigado, isso não teria validade para você. Porque você que é obrigado pela Torá a cumprir esse ritual, e não eu. Então, por isso que o Ravina está dizendo que nós precisamos estabelecer aqui qual é o princípio. Se é Derabanan ou se é Deoraita. Isso é importantíssimo para temas que já mencionamos aqui no nosso estudo e em outros momentos, que é o fato de que os rabinos sabiam muito bem e tinham consciência constantemente lembram a si mesmos das diferenças entre leis da Torá e leis de Rabanan. Ao contrário do que geralmente pessoas pouco informadas a respeito de nossa tradição fazem parecer, os rabinos não confundiam leis da Torá com leis rabínicas. O que acontece, e que algumas pessoas confundem, é o fato de que existem preceitos que os rabinos desenvolveram tradicionalmente, como o que eu acabei de mencionar, as 39 obras proibidas do Shabat, e que como essas obras foram desenvolvidas pelos rabinos através dos métodos tradicionalmente passados de interpretação dos textos, a pessoa fica com a impressão, por a sua ignorância, por não estar dedicada ao estudo, de que então isso significa que esses preceitos todos seriam rabínicos. Só que não é assim que funciona. Quando um preceito é rabínico, o preceito não tem fundamento dos princípios interpretativos. O preceito é artificialmente colocado, geralmente, no objetivo de resguardar um preceito biblicamente estabelecido. No caso das 39 obras de Shabat, sim, é verdade que o texto da Torá não delineia essas 39 obras. Só que não significa que eles não têm nenhum tipo de precedente tradicional. Existem, agora, é claro, é maior do que o que nós estamos fazendo agora, é entrar em cada um dos textos para poder criar o paralelo. Mas as 39 obras estabelecidas não foram tiradas do nada. Elas foram tiradas do texto da Escritura. Do fato, como eu falei, de que o texto da Escritura não é analisado apenas no contexto da narrativa, do mito, mas na sua construção literária como um todo. E como nós temos na Torá um dos textos mais detalhados, mais, portanto, que o redator prestou atenção para elaborar, é o texto da elaboração do Mishkan, né? Um dos textos mais que ele fala de cada uma das argolas, que em cada uma das cortinas, e cada peça. Né? Muita gente lê esse tipo de texto e fala, gente, mas não é muito... E o pior, né? Ele não é exatamente um design do Mishkan. O que faz você se perguntar por que esse texto ele tem tanto detalhe que me parece supérfluo. Porque se eu fosse pegar aquele texto, só aquele texto, dar para o engenheiro e falar para ele, monte um Mishkan, ele ia dizer, olha, mas está faltando informação. Percebeu? E não obstante, o texto é rico em detalhes. Então, para que esses detalhes? É isto que os rabinos respondem. O texto foi colocado daquela forma para que nós víssemos as ações que são necessárias para fazer o Mishkan, os princípios, as ações que são necessárias para se construir um Mishkan. Não é exatamente um projeto, mas um texto jurídico. E quando você analisa, quando os rabinos analisaram essas ações, eles viram que tinha 40 ações, né? Que eles discutiram uma, então acabou ficando 40 menos uma, 39. Né? E essas 39 ações, concluídas por vários sábios e analisada por cada um deles, e encontrada em seus precedentes com o texto das Escrituras, corroborado com tradições de profetas e tudo isso foi reunido num material conceitual, utilizando as regras interpretativas que foram recebidas tradicionalmente por esses mesmos sábios para a elaboração de todo esse sistema de regras que cumpre a demanda, a exigência da Bíblia hebraica de você observar o Shabat. Percebeu? E por que tanta atenção a isso? Porque é uma mitzvah que a Torá diz ser passível de pena capital. Então não porque os rabinos queiram aplicar, os rabinos do passado, né? Os loucos atuais querem transformar Israel num israelistão. Mas os rabinos do passado não necessariamente. O que eles viam
preceitos que a Torá colocava como passíveis de pena capital, é a questão da importância desse preceito. Quando a Torá declara que um preceito é muito, muito, muito sério, portanto é a essência do judaísmo, ela coloca nessa linguagem, que é uma linguagem que para nós parece bastante antiquada, mas no mundo antigo era a coisa mais normal do mundo. Note, por exemplo, todo tipo de literatura antiga, todo, do Roma, Grécia, o que for que você quiser, uma coisa que é tabu, uma coisa que é fundamental para aquela civilização, era colocado como passível de pena capital. Né? Por exemplo, desrespeitar o imperador romano, você é assassinado. Percebe o que eu estou dizendo para você? Eles queriam construir uma civilização onde colocasse aquela personagem como a personagem mais importante que tem. Quer dizer, olhou torto para ele, você morre. É assim que funciona. No Egito era assim também, na Grécia era assim também. Em todas as civilizações, o mundo antigo respirou esse tipo de coisa. Então aqui a Bíblia Hebraica não está fazendo nada demais. Ela simplesmente está dizendo, olha, o divino é o nosso maior valor. Entendeu? E se você profana isso, você traiu a nação e isso é inaceitável. Por isso, profanou isso, é passível de pena capital. Por isso essa linguagem é uma linguagem muito diferente das linguagens construídas hoje em dia, né, onde uma pessoa quer impor a religião dele sobre o outro e aí ameaça de atentado ou de assassinato caso as suas demandas não forem aceitas. Não é bem isso o que acontecia no mundo antigo. No mundo antigo, isso era um argumento civilizacional. Todos os povos tinham aquilo que eles colocavam na escala maior de valores. E, neste caso, era o divino e a sua celebração que era colocado na cultura dos antigos Yehudaítas. Percebeu? Por isso esse tipo de linguagem. Então, quando os rabinos recebiam um preceito, e esse preceito vinha com essa demanda, não é? Então eu preciso estabelecer. Por quê? Por causa do outro princípio de que todo mandamento da Bíblia Hebraica tem que ter começo, meio e fim. Eu não posso ter uma regra que o texto diz que é passível de pena capital e eu não sei onde a regra começa e termina, senão como é que você vai saber? Não é? Então, por isso, é preciso uma elaboração. Mas o texto da Torá não elaborou. Pois essa é a função da tradição. A função da tradição é ser a jurisprudência do texto escrito. Percebeu? Então, esses dois fatores se unem para mostrar para nós que o trabalho dos rabinos não foi só um trabalho excelente nesse processo, mas um trabalho que nós deveríamos ter continuado enquanto população e tradição. Infelizmente parou, né? Depois mais ou menos ali do século XI, XII, onde nós tivemos ainda intelectuais que estavam trabalhando o desenvolvimento das regras, o intelecto da população judaica meio que estacionou. E eu responsabilizo principalmente o advento do misticismo e o emburrecimento da população para isso. Mas o objetivo desses rabinos era que exatamente essa discussão que nós estamos fazendo aqui, em busca de raciocínios, em busca de desenvolvimento jurídico, continuasse. Os rabinos que desenvolveram o Talmud nunca estabeleceram que, olha, agora ninguém pode contradizer o que nós falamos, devem parar as discussões e só memorizar o que nós dizemos. Eles nunca fizeram isso. Eles ensinaram o método para que gerações futuras dessem continuidade a esse método. Percebeu? E eu acredito que agora, no período moderno, nós temos maior chance de restaurar essa principal característica tradicionalmente, verdadeiramente tradicional do judaísmo, que é dar continuidade às discussões. Com o período moderno, com as adaptações atuais, com a nova cultura, e eu acho que isso seria de riqueza indescritível para o judaísmo pós-moderno. Mas isso ainda não acontece, infelizmente. Esperamos que volte a acontecer em breve. Então, só para que você tivesse, isso é claro, quem já é Havruta, boa parte do que eu mencionei até aqui já é de conhecimento, mas se você é novo na nossa tradição, você deve saber das características, dos problemas que nós temos para enfrentar e dos desafios de levar o judaísmo para o futuro, né? Cada um de nós tem essa responsabilidade, cada um de nós que entende essa tradição como sendo sua. Então, esses argumentos do Ravina são importantíssimos porque eles mostram como os rabinos mantinham constantemente a consciência do que era preceito bíblico e preceito rabínico. Eles não faziam diferença entre uma coisa e outra, mas existem muitas elaborações jurídicas rabínicas que não são entendidas pelas pessoas e elas acabam fazendo confusão, o que é natural também. Elas tiveram uma educação ruim na maioria dos casos. Então nós vimos aqui que mulheres seriam obrigadas a fazer agradecimento após as refeições.
Há uma observação por parte aqui do comentarista, citando Magen Avraham, citando o Ramban também, dizendo assim, há uma incerteza sobre se a obrigação das mulheres de recitar o agradecimento após as refeições é deoraita ou derabanan. O dilema apresentado na Guemará, na discussão, permanece sem solução, o que é muito curioso. Né? E a legislação é consistente com a regra de todos os casos em que envolvem-se dilemas. Portanto, mulheres não podem cumprir a obrigação para outros pela lei da Torá na mitzvah de agradecimento após as refeições. Essa foi a conclusão que Maimônides teve e legisladores do passado tiveram. Mas o comentarista deixou claro, isso é um dilema. E eu acho, minha parte, que esse dilema deveria ser reformulado. O agradecimento após as refeições é um preceito fundamental e que, portanto, não poderia ter exclusão das mulheres à semelhança dos outros exemplos dados pela Mishnah. Mas, como está dito ali, é um dilema. As pessoas do século XII entenderam da maneira que entenderam e nós, no século XXI, deveríamos reformular os entendimentos. Dando prosseguimento, Tashma Baimet amru ben mevarech leavi ve'eved mevarech lerabo ve'isha mevarechet levaala aval amru chachamim avu me'era le'adam sheishto banav mevarchin lo. Então venha e aprenda o que foi ensinado no Baraita. Baraita é uma Mishnah, Baraita é um ensinamento tradicional, só que como ele não foi posto por escrito no texto da Mishnah, ele é ensinado agora de maneira paralela e recebe esse título aramaico, Baraita, que quer dizer a mesma coisa que Mishnah, tradição transmitida oralmente. Então esse Baraita nos trouxe a seguinte informação. Na verdade, eles disseram que um filho pode recitar a bênção, querendo dizer a bênção após as refeições, em favor do seu pai. Um escravizado pode recitar a bênção em favor do seu mestre. E uma mulher pode recitar a bênção em favor do seu marido. Mas os sábios disseram, possa uma maldição vir ao homem que a sua esposa e filhos recitem uma bênção em seu favor. E aí o comentarista coloca, devido à sua ignorância. Então, esse é um daqueles textos cuja formulação é bem característica dos séculos II e III, o que faz com que algumas pessoas no período pós-moderno não compreendam o raciocínio dos rabinos, porque, claro, parece uma coisa meio grosseira e meio chauvinista, né? Mas, na verdade, não. Isso aqui é muito anterior, inclusive, ao desenvolvimento do chauvinismo e de toda essa ideologia que nós temos resquícios hoje em dia. Então, a primeira coisa que o Baraita nos falou é que filho pode recitar pelo pai, escravizado pelo mestre, mulher pelo marido. Então, veja, não são as pessoas que estão sendo discutidas, mas o lugar social dessas pessoas. O filho fazer pelo pai implica aqui o menor da nossa Mishnah. O escravizado pelo mestre, o escravizado da Mishnah. A mulher pelo marido, a mulher da Mishnah. Então, segundo esse Baraita, esses personagens citados pela Mishnah são sim obrigados a fazer a recitação do agradecimento após as refeições. Percebeu? É esse o ponto da discussão. E o adendo pelos sábios é o seguinte. Quando os sábios dizem que maldito seja o homem que não sabe fazer a bênção, eles estão colocando o valor maior da tradição em ênfase. Com uma linguagem, talvez até desnecessária, né? Um tanto grosseira, mas essa linguagem mostra quão importante isto é para nós enquanto tradição. Nós falamos antes que o Ramban obriga as mulheres a fazer a reza e nós mencionamos a importância de você preservar a língua para preservar uma determinada cultura. É muito importante. Se você perde a língua de uma população, você perde boa parte da essência daquela população. A reza ritual é uma maneira de você preservar isso. Então aqui também eles estão dizendo que apesar de todos nós sermos herdeiros da tradição, sobre quem incorre a obrigação de Talmud Torá, de estudo da Torá? Né? Sobre os membros masculinos da população, na visão que eles tinham. Então eles disseram, se essa pessoa se permite ser um analfabeto na sua fase adulta, sendo pai de filhos, e ele é um analfabeto,
ele não sabe pegar um texto e ler esse texto. Veja, o que te impede? O que impede você de sentar e decorar o alfabeto hebraico e aprender a ler para você perpetuar a tradição? Várias coisas podem impedir hoje em dia no período pós-moderno. Mas o que te impedia no mundo antigo? O mundo do campo, o mundo onde você tem, né, suas obrigações relacionadas ao campo e toda uma estrutura social criada pelos rabinos para te permitir estudar. Centros de estudos, Batei Midrashot, né, e tal. Então esse homem, segundo os sábios, é um homem que se afastou da comunidade, que se afastou dos benefícios que a comunidade procura proporcionar para que ele se educasse e chegou a casar, chegou a ter filhos. Ele é o ignorante da história. Percebeu? Sua esposa e os seus filhos são aqui mencionados como capazes de fazer o rito, mostrando, portanto, a devoção dessas pessoas à cultura e à tradição. E os rabinos, então, estariam repreendendo esse cenário, dizendo não é o tipo de sociedade que nós queremos construir. Uma sociedade de homens ignorantes. Né? É importante que a mulher saiba fazer as suas rezas, não seja ignorante, é importante que os filhos não sejam ignorantes, mas é importante, sobretudo, que esse que se diz chefe de família tenha o tique e o teco funcionando. Então os rabinos estão aqui fazendo uma pressão, né? Para que aquele que lê isso fale, ixi, né? Se os rabinos estão amaldiçoando o ignorante, então que eu não seja esse ignorante. É uma pressão, percebeu? Um estilo de linguagem que hoje pode soar estranho, mas que no passado era muito comum. E a Bíblia hebraica é repleta desse tipo de linguagem, né? Então eles respiravam muito isso e se expressavam da mesma forma. O que está sendo dito aqui, na verdade, nós não queremos ignorantes na nossa comunidade. Se esforce para ser uma pessoa letrada. Muito bem. Então esse Baraita pareceu estabelecer que a mulher é obrigada a fazer o agradecimento após as refeições, sim. E Amra Bishlama de Oraita, Ate de Oraita, uma pique de Oraita. Ela ia Amra de Rabonen, Ate de Rabonen, uma pique de Oraita. Então daqui nós podemos fazer uma dedução. Considerando, se você dissesse que a obrigação delas, né, da mulher fazer o agradecimento após as refeições, seria de Oraita, seria da Torá, então uma pessoa que teria obrigação pela Torá pode cumprir a obrigação por outros que têm a mesma obrigação sobre si. Entretanto, se você disser que a obrigação é rabínica, como foi sugerido, então uma pessoa que é obrigada por lei rabínica poderia cumprir a obrigação em favor de alguém que na verdade é obrigado pela lei da Torá? Que foi o cenário que nós construímos ali, você viu? Filho em relação ao pai. Então o menor pode fazer a reza por lei rabínica, mas o pai pela lei da Torá. O escravizado pelo mestre, o escravizado por lei rabínica, o mestre pela Torá. A mulher pelo marido, a mulher por lei rabínica, foi o argumento. E o marido pela Torá. Então nesse cenário onde o marido é analfabeto e a mulher está fazendo em favor dele, isso seria válido? Percebeu? Então a Guemará desafia essa tentativa de argumentação dizendo o seguinte: Lema uletamim katan bar chiyuvau ela achabama yaskinan kegon shechal shiura de rabonen deatei rabonen peik de rabonen. Então a Guemará desafia com o seguinte raciocínio. Bom, de acordo com essa forma de pensar, o menor seria obrigado pela Torá para fazer mitzvot por acaso. Nós já sabemos que não. Todo mundo concorda que o menor, aquele que é menos de 12 anos e um dia, é isento das leis da Torá. Né? Então, isento não quer dizer que ele é proibido. Isento quer dizer que ele não é responsabilizável. Né? Mas o Baraita está dizendo que ele pode restar em favor do pai. Então, né, teria uma outra forma de explicar o Baraita, então. Com o que nós estaríamos lidando aqui, diz a Guemará? Com o caso em que um pai comeu uma quantidade de alimento que não satisfaz sua fome. Então, essa medida, você comer e não ficar satisfeito, está com fome ainda, faz com que a obrigação de recitar a bênção após as refeições seja apenas rabínica. E neste caso, cuja obrigação é rabínica, uma pessoa que tem obrigação rabínica, no caso o filho, pode cumprir a obrigação em favor daquele que também tem obrigação rabínica, no caso o pai, do cenário construído. Então, segundo essa observação,
Então aí nós temos um caso específico em que esse baraita foi elaborado, e sendo elaborado deste modo, nós não temos uma discussão sobre se é rabínico versus bíblico. Está falando só de casos rabínicos esse baraita. Então qual é a grande questão? Nós temos essa mitzvah de agradecimento após as refeições, quando se come pão, se faz o rito e tal. Mas, quando a Torá especifica isso, ela diz assim: Ve'achalta, ve'savarta, uvarachta. Você comerá, se satisfará e abençoará. Significando que você só pode fazer a bênção após as refeições, pela Torá, se você comeu e se satisfez mesmo. Mas se você comeu um pouco, de modo que você ainda estivesse com fome, e fizesse o Birkat Hamazon, você faria ele apenas de acordo com lei rabínica, que para proteger a lei bíblica diz que você faz o agradecimento após as refeições, mesmo se você não comeu o suficiente para se satisfazer. Então, no caso do filho que faz a bênção pelo pai, o pai propositalmente comeu menos para permitir ao filho fazer a bênção em favor a ele, e os dois, portanto, estão sob regimento rabínico, e, portanto, não tem uma contradição, e trazer aquele baraita para esse argumento, então, não seria válido. Percebeu? Esse é o raciocínio. Aí a Guimará prossegue. Drashrav vira. Zimnin amarla mishmei deraviami. Zimnin amarla mishmei deraviasi. Amru למלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, וכלא אתה נושא פנים לישראל, כדכתיב, יישא השן פניו אליך, אמר לכם, וכי לא עשה פנים לישראל, שכתבתי לכן בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך, ואין מדקדקים על עצמם על כזית ועל קבייצה. Depois de citar essa alahá, de que uma pessoa come uma quantidade de alimento que não satisfaz a fome, ele poderia fazer o agradecimento após as refeições, mas aí seria uma regra rabínica. Aí a Guimará cita uma interpretação homilética deste mesmo ensinamento, porque a citação mencionada foi alárrica, né? Agora, existe uma outra maneira dos rabinos ensinarem, que é por meio de parábolas, homilias. E essa homilia, essa historinha, ensina a mesma coisa, mas de um outro jeito. Rava Vira ensinou. Às vezes, ele dizia esse ensinamento, que vamos mencionar, em nome do rabino Ami. E às vezes ele falava em nome do rabino Assi, mostrando que ele aprendeu de múltiplas fontes e mostrando também que os rabinos focavam em distinguir quais eram as fontes tradicionais. Esse era o nível de seriedade dos rabinos na hora de coletar as tradições e transmiti-las para nós. Muito bem. O ensinamento homilético é o seguinte: os malachim servidores, porque nas homilias, nas parábolas, o divino é retratado como sendo um rei de um palácio com serviçais e tal, que era o tipo de imaginário governamental do mundo antigo, fazia todo sentido naquela época ver o divino dessa maneira. Hoje em dia faz pouco sentido, porque os nossos governos são democráticos, com ministros, 3 poderes e não sei do que. Mas nessa época, a maior parte do mundo era regido por imperadores e reis. Portanto, o divino é associado desta forma por este motivo, e não porque se pensa que reinado seria o melhor estilo de governo. Não seria. Mas, então, ainda no imaginário do mundo antigo, os malachim ministeriais disseram perante o santo, bendito seja ele: mestre do mundo, na sua Torá está escrito, aí uma citação de Devarim 10:17, o grande, poderoso, maravilhoso Elohim, que não favorece ninguém e não aceita suborno. Então, um grande valor, né? A ideia aqui é meio que contradizer as teorias do divino de povos em torno de Israel e do misticismo hoje em dia, que retratam o divino exatamente como o oposto dessa afirmação da Torá. Essa afirmação da Torá diz que o divino não favorece ninguém, significando que ele não tem time, né? Eu gosto dos ortodoxos e não dos outros, ele não tem time, a Torá diz, né? E a Torá diz que ele não aceita suborno, no sentido, aceita a minha reza porque a minha reza vale mais do que a reza daquele outro que não vale. Né? Ou então aceita o meu dinheiro, vou fazer aqui, vou dar um dinheiro em troca de ser beneficiado. Essas duas narrativas
de ter time e aceitar suborno, e portanto ser um juiz corrupto, era a narrativa vista pelos antigos israelitas, defendida pelos cananeus, pelos egípcios, pelos babilônicos. Os deuses dos povos em geral favorecem quem? Quem é do governo, quem é, portanto, da força dominante, favorecem a casta sacerdotal, a casta da religião. E, portanto, esse texto do Devarim foi um protesto contra isso, mostrando que essa tradição deve defender o conceito do divino, e se o divino é manifesto da natureza, a natureza favorece quem? A natureza não favorece ninguém. Né? Entende? A natureza não favorece ninguém. Então o divino não favorece ninguém. E não aceita suborno. A natureza não aceita suborno. No sentido de que você vai lá na floresta e coloca tal coisa para ganhar. Não, você não vai ganhar nada. A natureza não é garantido que você vai ganhar nada. Porque você não vale mais do que nenhum outro ser vivo que tem aqui no planeta. Então o divino é um manifesto assim. Democrático, podemos assim colocar, de uma maneira anacrônica, né? Porque é a mesma experiência para todos. Mas não de acordo com a idolatria, não de acordo com a Avodazará. E, portanto, não de acordo com o misticismo, que hoje propaga exatamente o oposto disso que a Torá está falando. O divino tem time, não é? Ele gosta mais de um grupinho, ou de acordo com o racidismo, o divino só gosta de judeus e o resto é escravizado. Não é? Ou de acordo com alguns grupos, o divino só gosta de europeus e o resto tem que ser escravizado. Ou de acordo com outro grupo ainda, o divino só gosta dos de pele clara e o resto tem que ser escravizado. Né? Então veja, é exatamente a mensagem oposta que os sábios preservaram e que a Torá transmitia. A ideia de divino da Torá é que ele não reconhece time e também não aceita suborno. Não é um juiz de Curitiba, corrupto. Né? É um juiz de fato justo, que é a natureza, homogêneo para com todos. Como a gente costuma dizer, o sol brilha sobre todos, a chuva cai sobre todos. Né? Então, o texto propagou isso, os malachim são colocados ali fazendo um protesto. Olha só, você falou que não favorece ninguém. Mas você, dizem os funcionários, favoreceu Israel. Ou seja, a homilia está mostrando uma espécie de crítica interna. Né? E aí cita um outro texto que justificaria isso. O texto é Bamidbar 6:26. Fala assim, o Hashem te mostrará favor e te dará paz. Que texto é esse? O texto da bênção sacerdotal, né? Então, nesse texto sacerdotal, parece que é um favor. Claro que não é, né? Mas, entendeu? Ele está usando como argumento para dizer assim, havia essas duas narrativas. A narrativa de que o divino é universal, não é uma divindade corrupta como a divindade dos povos, como é imaginado por eles, pelo menos, né? No sentido de que favoreço o meu time e não o seu time. Mas nós temos uma outra narrativa aqui que está dizendo que você é justo de fato e não como as divindades dos povos. Como que a gente resolve isso? Então ele respondeu a eles, né? O divino respondeu aos malachim. O divino responde a esse raciocínio. E agora, como eu não vou mostrar favor a Israel, porque eu escrevi a eles na Torá. Aí um outro texto é citado, Devarim 8:10. Você comerá, ficará satisfeito e abençoará o Hashem, seu Elohim. Significando o seguinte, não haveria uma obrigação de abençoar o divino a menos que você esteja de fato satisfeito. Mas eles são muito meticulosos, né, consigo mesmos, e eles recitam agradecimento após as refeições, mesmo que eles comeram só o volume de uma oliva ou o volume de um ovo. Portanto, eles vão além dos requerimentos da lei. Um princípio dentro do judaísmo que se chama Lifnim Mishurat Adin, ir além da letra da lei. E, portanto, eles são dignos por isso, né, do favor. Então, o divino está dizendo, basicamente, o seguinte para os funcionários. Vocês têm razão, eu não reconheço faces, eu não aceito suborno. Mas eu reconheço esforço, eu reconheço mérito. Entendeu? Eu não favoreço Israel porque Israel é Israel. Não, não é por isso. Porque eles dizem que são descendentes dos patriarcas, porque eles dizem que são isso. Né? Como geralmente acontece com um polaco, né? Polonês, ucraniano, russo, ou seja lá o que for, dizendo que é descendente de pessoas do Antigo Oriente Médio. Claro que isso é uma fantasia. Mas isso é usado como se fosse um argumento racial, principalmente por europeus. Mas aqui, né, o divino está respondendo aos malachim, portanto, dentro dessa imagem, você falou que é justo. Você falou que não aceita suborno. Não aceito suborno, é verdade. Mas
há uma coisa que Israel, quando faz, é reconhecível. Ela vai além do que é simples. Então tem várias questões interessantes aqui. Primeiro, que o preceito vincula a obrigação ritual a uma experiência que de fato você teve. Porque o texto disse, você comerá, vai se satisfazer e vai abençoar o Hashem teu Elohim. O texto, portanto, não está exigindo demais. O texto está dizendo, se você se satisfizer, se você tiver uma experiência positiva com o divino, então agradeça. E tem, só que nem sempre a pessoa tem, né? Israel passou por muitas dificuldades, né, no passado, e as pessoas viviam com o mínimo do mínimo do mínimo. Então, tecnicamente, pela própria Torá, não teria obrigação nenhuma de agradecer por você comer um resto de refeição que nem conseguiu matar a tua fome. Percebeu? E mesmo assim, olha só que interessante, né? Mesmo assim eles agradecem. O cara comeu só o volume de um ovo, e mesmo assim, Baruch Hashem, porque pelo menos eu tenho isso para comer. Mesmo que não seja o suficiente, mesmo que não seja fartura, mesmo assim, o pouquinho que eu tenho eu agradeço. Então o divino, né, coloca na homilia, isso é o mérito deles. E isso é uma coisa conquistada com esforço próprio. Ou seja, o mérito é o fato de que eles são gratos, mesmo sem ser obrigado a ser grato. E isso é a essência de uma mitzvah. E essa ideia, essa homilia, essa historinha, transmite a mesma ideia do outrora passada. De que a beleza do cumprimento da mitzvah, a grandeza dela, está no fato de você ir além. Ela aponta numa direção. E se você seguir naquela direção, indo além da letra da lei, então você está em harmonia com o que a tradição transmite. Veja, as regras, portanto, elas só são setas, placas, apontamentos para um conceito mais ideal de vida. Elas partem do mínimo. Qual é o mínimo? O mínimo é você comer, se satisfazer e agradecer. Entende? Só que isso é um princípio de mostrar que você deve viver em gratidão. E se você conseguir exercer esse princípio, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, mesmo quando o que você tiver para comer é só o volume de um ovo, o volume de uma oliva, então aí a homilia coloca, então como que eles não serão abençoados? Né? E aí a escolha do texto, né? A escolha do texto, mencionado pelos Malachim, né? O Hashem mostrará favor e te dará paz. Por que esse trecho do texto? O texto é maior que isso, né? Por que esse trecho foi escolhido? Porque a pessoa que enfrenta as dificuldades da vida, mas vive na realidade com o senso de aceitação pelo que acontece, que é isso que está sendo retratado, a pessoa que agradeceu, mesmo não tendo a fartura que seria o ideal, como é que ela conseguiu fazer isso? Ela conseguiu fazer isso aceitando as coisas como elas são. Aceitar as coisas como elas são é a chamada aceitação do reino divino, aceitação do divino. Aceitar o divino não é entrar por uma religião ou concordar com um argumento teológico. Até porque isso é inócuo. Né? Aceitar o divino ou aceitar a realidade implica você viver de uma maneira que você não fique remoendo o que acontece. Mas você trabalha a partir do que acontece. A vida tem momentos bons, momentos ruins, momentos que você consegue as coisas, momentos que você não consegue. E você não pode ser como uma caravela perdida no mar. Você tem que ter foco. Você tem que viver sem falsas expectativas. Você deve saber que a vida é isso mesmo, para você, para todos os demais seres vivos no mundo. Se você aprender essa lição, você conseguiu maturidade. Se você conseguir essa maturidade, você aprenderá a ser grato, mesmo se a situação não estiver exatamente favorável ao que você sonhou. E desta forma, vivendo sem falsas expectativas, você usufrui muito mais da vida. Porque então você, para conseguir fazer isso, deve estar focado no momento presente. No momento dentro do qual você existe, dentro do qual você está. Se você conseguir viver focado no momento presente, então você encontra paz. O Hashem te mostrará favor e te dará paz. A fonte da paz não é externa a você mesmo. A fonte da paz é você mesmo. Só que é quando você vive na presença do divino. E viver na presença do divino, né, essa frase é teológica, mas o sentido dela é prático. É viver focado, centrado no momento presente em que você está. Então, no momento presente, você pode estar com um pequeno benefício. Você só conseguiu para se alimentar o volume de um ovo. Mas você conseguiu isso.
Então, se você foca no momento presente, você não fica, antigamente é que era bom, ou o que vai ser amanhã, mas você foca na sua realidade, como todos os seres vivos no planeta fazem. Então você desfruta de algo que é seu por direito, que é paz. A paz, ela se origina no foco no momento presente. Por isso que esses textos são paralelos uns aos outros e são usados na homilia, eu espero que você perceba, em várias camadas de ensinos, mas para passar a ideia alárrica anteriormente mencionada. Veja, quando a Guemará ela termina o ensino com essa homilia, ela parte para uma outra Mishnah, que tem uma outra Guemará. Percebeu? Então, é assim que vai a discussão do Talmud. Uma Mishnah e uma Guemará. Então nós vamos seguir para mais uma Mishnah e mais um pedacinho de Guemará. Essa próxima Mishnah nos diz: Baal kri meharcher belibo vein mevarech lo lefanea velo leacharea ve'al amazon mevarech leacharei ve'eino mevarech lefanav. Rabi Yehuda omer mevarech lefaneichen ou leachareichen. Então, antes de citar o texto da Mishnah, argumentos elucidatórios da parte do comentarista. O escriba, Esdra, o personagem da Bíblia hebraica, né, o Esdra, decretou que aquele que estivesse ritualmente impuro, por causa de uma emissão seminal, que é uma impureza involuntária, não poderia se envolver com assuntos de Torá até que ele tivesse mergulhado num banho ritual, no mikveh, para se purificar disto. Esse decreto, o Esdra fez de maneira totalmente artificial. Ele não tem base na Torá exatamente, porque a obrigação de purificação ritual tem que ver só com os sacerdotes, acesso ao templo. O Esdra queria restaurar o estudo da Torá como a principal característica do judaísmo, porque as pessoas na sua geração haviam mergulhado num grau de ignorância tal que eles não reconheciam mais a grandeza da Torá da forma como ele achava que devia ser. Então ele colocou esses rituais como se fosse mais ou menos como o Maimônides, caso você tenha lido Leis de Comportamento do Maimônides, ele fala o seguinte: quando você quer adquirir um hábito positivo, mas você tem hábitos negativos, como que você faz? Você deve puxar-se no seu comportamento para o outro extremo, indo, digamos assim, um pouquinho mais rigoroso do que normalmente se iria, até que você se acostume com aquilo, para que então você possa voltar ao caminho do meio. É mais ou menos isso que o Esdra estava fazendo ali. Ele estava querendo ser rigoroso demais, mas para restaurar na população do seu período, de acordo com o juízo dele e de acordo com a realidade histórica que ele vivia, essa devoção e respeito pela Torá que ele via que estava perdido naquele período. Por isso essa regra. Bom, esta alahá foi aceita naquela geração e continuou por muitas gerações. Hoje em dia, menos, mas existem grupos racídicos que fazem isso. Eles acabam aplicando para tudo. Eles vão no mikve antes de fazer a reza e depois da reza fazem estudo de Torá. Mas é mais ou menos a mesma ideia, não? Essa alahá foi aceita, entretanto, muitas disputas surgiram com relação a questões de Torá às quais essa regra se aplicaria. Eu acho que isso ia dar discussão porque foi um contexto histórico específico. Infelizmente, muitos legisladores do passado, como Esdra, quando eles faziam decretos, eles não pensavam numa mudança circunstancial que pudesse fazer com que ele gerasse uma cláusula dizendo: olha, mas numa sociedade onde a dedicação de Torá estiver restaurada, essa regra não precisa ser aplicada. Eles não pensavam isso. Eles pensavam só na regra, mas não pensavam na anulação da regra. Porque ele vivia aquela realidade e não cogitava a mudança dessa realidade. Legisladores atuais devem considerar isso. Então, com relação a isso, a Mishnah diz, né? Se o tempo da recitação do Shema chegar e uma pessoa ritualmente impura, né, por uma impureza involuntária, como a emissão seminal ou qualquer outra, ela pode então contemplar o Shema em seu coração, fazer a recitação mentalmente. Coração é eufemismo para mente e pensamento na Bíblia, na tradição e tudo mais. Então ele pode contemplar em seu coração, mas nem recita as bênçãos anteriores ao Shema, nem as bênçãos posteriores ao Shema. Então a Mishnah determina isso para que não se desrespeite a regra do Esdra, que não havia ainda sido discutida para ser refutada ou anulada ou modificada. Então a Mishnah diz, é assim que a tradição veio, porque a Mishnah é um registro da tradição como ela veio, né? Então veio desse jeito. Sobre o alimento,
né, depois de participar do alimento, a pessoa é obrigada pela lei da Torá a recitar a bênção, se recita a bênção posterior, mas não recita a bênção anterior. Por causa, isso estando naquele estado de impureza ritual mencionado. Porque recitar a bênção anterior seria apenas rabínico nesse caso. Em todas essas situações, o Rabino Yehudá disse: a pessoa recita a bênção anterior e posterior em todos os casos do Shema e também nos casos de comida. Portanto, o Rabino Yehudá estava adaptando a Alahá para o seu tempo. Entendemos por que o Esdra fez isso na época dele, mas agora não é mais assim. Percebeu? Essa é a grandeza do desenvolvimento da Alahá, que deveria ter continuado, mesmo depois que o Talmud estava concluído, e infelizmente não continuou. E é por isso que o judaísmo hoje, na sua versão fanática, é uma religião engessada, né? Uma religião intelectualmente atrasada. Por isso. Porque o objetivo dos sábios, veja o que ele fez, né? Era adaptar o conhecimento para novas circunstâncias e melhorando, evoluindo a Alahá, sem perder o fio que nos liga à origem disso. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu e esperamos que movimentos modernos restaurem o judaísmo à sua glória inicial. Né? Então essa foi a Mishnah. Agora essa Mishnah será discutida. Amar Ravina, Zot omeret, Hirhur kedibur damei, deisalka da tachla kedibur damei, lama mecharcher. Então Ravina disse assim, ó. Então isso é como dizer, né? Da Mishnah, que a contemplação é como a fala. Entendeu? Porque a Mishnah falou que a pessoa ritualmente impura faria de coração, não é? Ou seja, só de pensamento, chamar. Então, a Mishnah está declarando que pensar numa reza é como fazer a reza? Tá, né? Em tese, tá. E se entrar na tua mente e dizer, né, que não é, né, que o pensamento não é como a fala, então por que motivo uma pessoa que estaria impura por uma impureza involuntária, ela teria que pensar na reza em vez de falar? Então isso para mim serve de evidência de que pensar é como falar. Algo curioso. Mas a Guemará começa a discutir essa opinião do Ravina. Rejeitando a opinião dele, a Guemará diz assim: Ela, mas o que você está dizendo? Que pensar é a mesma coisa que falar? Mas então, se uma pessoa que está ritualmente impura seria permitida de pensar, por que ela não seria permitida de falar? Se pensar é igual falar, você não está contradizendo o seu próprio raciocínio? Entendeu? A Guemará está colocando. Primeiro, pareceu uma impressão assim. Por que o cara que é ritualmente impuro, involuntariamente, não pode recitar? Então o Ravina sugeriu, talvez porque pensar é equivalente a recitar. Aí a Guemará fala, mas se pensar é equivalente a recitar, por que ele não pode recitar logo então? Aí a Guemará responde, que de ashkahan besinai. Aí a Guemará responde assim, bom, o motivo seria que nós encontramos no Sinai. E aí o comentarista explica por que essa frase curtinha seria uma resposta. A explicação seria assim, ó, no Sinai nós temos uma cena, no Sinai da Torá, no registro do Sinai da Torá. Lá naquela cena foi dito que a pessoa tinha que se separar de mulher para ir para o Sinai. Né? Falou assim, afastem-se das mulheres 3 dias e tal. Então aquele que tivesse relações sexuais com uma mulher no Sinai, na cena do Sinai, teria que se mergulhar numa fonte de água para poder receber a Torá. Veja que isso é um argumento da narrativa. Eles estavam no pé no Sinai. Então eles iam arrumar água para tomar banho lá. Não vamos entrar nesse mérito. O mérito aqui é o da narrativa. A narrativa falou, fiquem 3 dias distanciados de mulheres. Então os rabinos estão usando esse argumento. Então isso é um problema, porque se não fosse um problema o texto não teria dito. Que problema haveria? Não é o ato sexual em si, e sim as secreções seminais resultantes. Então essas secreções seminais resultantes, como sabemos do restante da Torá, colocam a pessoa ritualmente impura, o que impede acesso ao templo. O Sinai naquela cena é o templo, percebeu? Se o Sinai naquela cena é o templo, então a pessoa teria que, para poder receber a Torá, estar no estado de pureza ritual, como se, pelo menos naquele instante, o sacerdote fosse ele. Então a Guemará usa isso como argumento. Aqui também, diz o comentarista, foi decretado que uma pessoa impura, devido à questão seminal, a impureza involuntária, não recita questões de Torá, né?
reza e o que for, em voz alta, até que faça a sua imersão. De acordo com aquela ideia promulgada pelo Esdra, para poder restaurar esta reverência em relação à Torá. E aí a Gemara prossegue. Rav Hizda Amar, Hirchur la kedibur damei, dei salka data hirchur kedibur damei yotzi besfatav. O Rav Hizda falou que a conclusão oposta poderia ser tirada da Mishnah. Segundo ele, contemplação não é equivalente à fala, pensamento não é equivalente à fala. E se entrar na tua cabeça dizer que pensamento é equivalente à fala, então aquele que é ritualmente impuro por causa de emissão seminal, em princípio, poderia fazer o Shema com seus lábios. Porque se fosse a mesma coisa, ele poderia fazer. Então isso quer dizer que não é a mesma coisa. Aí a Gemara desafia esse raciocínio para testá-lo. Elamai hirchur la kedibur damei lama mecharcher amar Rabi Eleazar kedei shelo hiu kol haolam oskin bo veu yoshvei uvatel. Então a Gemara desafia assim, ó, mas o que você está dizendo? Você está dizendo que pensamento não é equivalente a fala? Mas se for isso, por que então fazer o pensamento? Não é? Porque se não é equivalente, então ele não fez nada. Pensando no Shema, não valeu, aquilo não significou nada. É equivalente ou não é equivalente? Então o Rabino Eleazar disse, bom, a situação é tal que não surge, não é, para todo mundo que está envolvido na recitação do Shema, que uma pessoa fique sem fazer nada. Essa é a situação. A situação é, você não pode pronunciar diretamente. Mas também, tá todo mundo fazendo Shema, você vai fazer o quê? Você vai ficar lá que nem um bananão, parado, sem fazer nada? Falou, então acompanhe em pensamento, presta atenção pelo menos. Percebeu? Ou seja, é como se fosse dizer assim, ó, você não vai fazer em voz alta, mas você vai prestar atenção. Entendeu? Porque o rito, a essência do rito é a atenção que você dá a ele. Aliás, o rito é um momento de você focar no presente momento. Portanto, a sua atenção é o que está sendo colocado ali como equivalente do seu pensamento. E a Gemara termina o Daf dizendo Venigron befirka harina amarav ada barachava bedavar shetziburos kimbo. Então a Gemara pergunta, bom, se esse é o único propósito disso que a gente está conversando, então que ele estude outro capítulo da Torá, não especificamente o Shema ou as bênçãos, e pronto. Qualquer coisa. Ele está focado naquilo que é sagrado, não valeu. E aí o Rav Ada Barahava, mencionado outrora, disse, só que o adequado, comportamento adequado, é você estar envolvido com aquilo que a comunidade está envolvida. Isso nós já falamos em outras oportunidades, né? Todo o sistema ritual elaborado e inventado pelos rabinos tem o objetivo de promulgar coesão da comunidade. Não é você o indivíduo perante o Deus. Não, você enquanto indivíduo é só um grão de areia numa praia. O importante é aquilo que for comunitário. E na hora do exercício de ritos, isso deve estar ainda mais destacado. Você enquanto indivíduo não existe. O que existe é uma comunidade. Portanto, você faz parte dela. E se essa comunidade está numa determinada direção, suporte, apoie. Seja aquela pessoa que apoia, seja aquela pessoa que favorece. Percebeu? Muito bem. Com isso, dito isto, nós concluímos mais um Daf aqui do nosso estudo do Talmud. E eu espero que você tenha aprendido coisas novas, eu espero que você tenha contemplado os raciocínios que nós propomos nessa oportunidade. Numa próxima aula nós continuaremos o próximo Daf, que dará continuidade a essa nossa discussão. Se você tiver perguntas, questionamentos que surjam a partir disso, você deve usar os nossos espaços. Em geral, o mais ágil desses espaços é o nosso grupo no Telegram, no qual a pessoa entra através do nosso grupo no Facebook, no qual a pessoa entra se responder as 3 perguntas e tiver um perfil real. Né? Nós temos muito cuidado com a segurança de todos os nossos grupos de estudos, para que nunca nos desviemos do nosso foco e tudo isso. No mais, se você acompanhou até aqui, Tzedikule Mitzvah, novamente eu agradeço a nossos Havrotot, sem os quais esse e outros estudos não seriam possíveis. Tzedikule Mitzvah ta kol echad ve'echad. E se você acompanha o nosso Beit Midrash, então não deixe de deixar o seu like, se você ainda não fez isso, e de se inscrever, se você quiser acompanhar outros estudos e aulas por aqui.
E no mais eu me despeço, agradeço a cada um de vocês pela atenção e nos vemos num próximo estudo aqui no nosso Beit Midrash Hofsheh. Leitraot.